E aí, turma do oitavo ano, tudo bem? Bom, pessoal, o oitavo ano eu acho que é a nossa primeira aula, né? Porque eu tinha terminado um assunto antes do recesso, da pandemia, agora vamos dar continuidade. E nosso assunto é a Revolução Francesa, como está aqui, ó. Um dos assuntos mais importantes em história, certo? Por que esse assunto é tão importante em história? Porque esse assunto vai marcar uma era. Vai marcar justamente o que? O início da Idade Contemporânea. Olha a importância disso, certo? Além da importância didática desse assunto, marcar uma era que é o início da Idade Contemporânea e o fim da Idade Moderna, é justamente a Revolução Francesa vai lançar os ideais que hoje o mundo prega, que é a tolerância, o respeito à igualdade. É lógico que não a igualdade que a gente prega hoje assim de forma substancial. É lógico que a igualdade aqui tinha suas restrições, que a gente vai falar sobre isso, certo? Mas é muito importante esse assunto. E o assunto, além disso, é um assunto bom, interessante. Olha só, turma. A primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A Revolução Francesa, ela vai começar aqui, ó, 1789 e vai terminar em 1799. Ela vai durar exatos 10 anos. E quem que vai fazer essa revolução? A burguesia. A burguesia. A burguesia vai usar o povo para fazer essa revolução. Vocês lembram quando a gente viu o iluminismo? Que foi a burguesia também que criou os ideais iluministas? E os ideais iluministas pregavam o quê? Liberdade, igualdade, certo? Tolerância, respeito, razão, ciência em primeiro lugar, sem deixar de acreditar em Deus. Sem deixar de acreditar em Deus. Então, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa baseada nos ideais iluministas. Toda a Revolução Francesa é baseada nos ideais iluministas. Tanto é que a Revolução Francesa vai buscar para si a base do iluminismo, liberdade e igualdade, certo? E ela vai acrescentar aqui fraternidade. Aí a maçonaria vai vir e busca os ideais burguês da Revolução Francesa, certo? Então é muito importante. Bom, para começar, vamos entender qual a situação da França antes da Revolução, certo? A França era uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? Simples, nós já falamos sobre isso. É uma forma de governo onde o rei tem poder quase total, onde o rei tem poder quase ilimitado. Por que a gente usa essa palavra quase? Porque ele só presta conta a Deus. Então tem alguém que tem mais poder do que eles, que só é Deus. Mas para nós, meros mortais, o poder é ilimitado, sem limites. Então era uma monarquia absolutista, certo? A maior população da Europa Ocidental, 25 milhões. A França era um país, para o tamanho da Europa, a França é um dos maiores países europeus. E sua população vai fazer jus a isso. Mas vocês vão perceber que essa população vai ser totalmente desigual. E é isso que vai levar a Revolução Francesa, certo? 80% da população vivia no campo. Era formada pelo campesinato, pelos camponeses. 80%. Isso quer dizer que só 20% era uma população urbana. Desses 20% que era uma população urbana, talvez menos de 10% representava o operariado. Porque nesse momento aqui, na França, antes da Revolução, a indústria francesa, a indústria manufatureira, ainda era uma indústria incipiente. Estava começando agora, certo? E esse 80% dessa população que vivia no campo, trabalhava nas terras da aristocracia. Aristocracia é o quê? Aristocracia vem do grego aristói, quer dizer donos de terra. Cracia, governo, o governo daqueles que são donos de terra. Como na França era o rei que mandava, mas quem circulava no poder, quem ajudava o rei a governar, era uma aristocracia, ou seja, a nobreza. Vocês lembram que nós falamos de diferença de nobreza para a burguesia?
A nobreza são pessoas ricas que têm títulos nobiliárquicos, títulos de nobreza como conde, barão, visconde, duque, certo? E a riqueza da nobreza provém da posse de terras. Já a burguesia não. A burguesia, a pessoa pode nascer pobre, aí com o tempo ele começa a fazer negócios, venda e compra, troca, e ele chegar a ter uma riqueza. A riqueza da burguesia provém do comércio, do trabalho árduo, certo? Já o nobre não, ele nasce nobre, é hereditário o título de nobreza. E era essa nobreza que formava a aristocracia que auxiliava a monarquia absolutista do rei Luís XVI, certo? É por isso que aqui diz, olha pessoal, absolutismo parasitário. Por quê? Porque a nobreza, em qualquer época da história, a nobreza é um parasita. A nobreza, imagine vocês, aquele cara, imagine um cara assim, ricão, que está lá na sua cadeira, certo? Bebendo e comendo, pessoas abanando ele, e ele só mandando vir comida, mandando vir bebida, e assim ele vai a vida toda, e os outros lá trabalhando por ele. Era assim que era a nobreza. A nobreza, gente, vivia nos seus castelos, ou no castelo do rei, a gente vai falar sobre isso, não trabalhava, e a nobreza sobrevivia dos impostos que o povo morava em suas terras. O povo era sufocado por esses impostos, porque não existia terra sem donos. Na Europa não existia terra sem dono. E os donos da terra era a burguesia. E se você, para montar seu casebrezinho, sua casinha ali, você tinha que pagar imposto. A quem? Aos nobres. Então era a nobreza parasitária. Por isso que a gente diz aqui que era um absolutismo parasitário. Certo? Diferente, monarquia absolutista, vocês sabem que é diferente de monarquia constitucional. A monarquia absolutista é aquela monarquia onde o rei tem poder quase absoluto, só presta conta de seus atos a Deus. Já a monarquia constitucional vai ser uma monarquia onde o poder do rei tem limites. E quem vai impor esse limite? A Constituição. Certo? Que é o que vai acontecer aqui. Eles vão impor uma Constituição ao rei. Certo? Olha aí, Rei Luís XVI. Gente, a França, o rei Luís XVI e a esposa dele, Maria Antonieta, vivia já no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele foi consolidado no governo de Luís XIV. O Palácio de Versalhes, só para vocês terem uma ideia, 5 mil nobres, aliás, 5 mil nobres não, 5 mil pessoas moravam na corte de Luís XVI, no Palácio de Versalhes. Gente, 5 mil pessoas, sem fazer nada, só vivendo de festas, banquetes, só vivendo disso, com os impostos pagos pelo povo e pela burguesia. Isso é que é importante, certo? Vocês vão ver, nesse instante nós vamos mostrar um quadro aqui, a pirâmide social, que vocês vão ver que tudo recaía sobre o terceiro estado, que é a burguesia mais o povão. Então, essas 5 pessoas que viviam lá no Palácio de Versalhes com Luís XVI, eram pessoas parasitas, que só viviam dos impostos arrecadados pelo rei. Quando eles não estavam gastando em festas, eles estavam gastando em guerras que não fazia sentido a França entrar, não fazia sentido. E essas guerras vão desgastar a França. Então, para sustentar esses banquetes, sustentar essas guerras, o rei tinha que tirar um dinheiro de algum lugar. Da onde era que o rei tirava esse dinheiro? Dos impostos, aumentando os impostos sobre o povo, e povo esse já massacrado. A burguesia, que também vai pagar impostos, ela tem dinheiro e ela vai reagir. Ela vai reagir e vai usar o povo para isso, certo? Para tirar esses caras do poder, certo? É importante dizer, gente, que a Revolução Francesa é a primeira revolução onde, graças a essa revolução, vai ser escrito num papel uma declaração que depois a ONU vai copiar, uma declaração universal dos direitos do ser humano, da igualdade, independente da cor e da raça. Isso veio da Revolução Francesa, certo? Então, em vários sentidos, a Revolução Francesa é muito importante para a história da humanidade. Ok? E outra coisa interessante, essa Revolução Francesa também é como se ela fosse consolidar o capitalismo, que começou a ser
desdenhado, começou a ser desenhado, começou a ser forjado com as grandes navegações. Aí ele vai ser consolidado aqui, porque aqui vai ser uma vitória burguesa, totalmente burguesa. E burguesia, comércio, comércio, lucro, lucro, capitalismo. Certo? Completamente oposto de nobreza. Bom, está aqui, como eu falei para vocês, a pirâmide social. A pirâmide social. Restrições mercantilistas, taxações, proibições, monopólios. O que está escrito aqui é o que eu acabei de falar para vocês. O povo pagava impostos, muitos impostos, inclusive as colônias. As monarquias absolutas viviam de tirar o máximo, de sugar o máximo possível das colônias, assim como do povo, certo? É por isso que, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, Portugal era a metrópole do Brasil. Existia um pacto colonial, onde o Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Ou seja, o Portugal tinha um monopólio do comércio contra o Brasil, com o Brasil. Assim, a França também tinha com suas colônias um monopólio comercial. E isso restringia um pouco o comércio dessas colônias, certo? O povo francês é um povo que viveu o momento, o ápice do feudalismo, o auge do feudalismo. E isso, gente, é no sentido pejorativo, porque o ápice do feudalismo é justamente o ápice do atraso europeu. Do atraso europeu. E os franceses viveram isso, certo? Olha aqui, ó, sociedade estamental, extrema desigualdade. Sociedade estamental é aquela sociedade onde o indivíduo tem sua posição definida pelo nascimento, certo? Tem sua posição definida pelo nascimento. Isso é uma sociedade estamental. Olha, na França a gente divide em ordem ou estado. Ó, primeiro estado ou primeira ordem ou primeira classe, representado pelo clero. O clero são os membros da Igreja Católica. O clero se divide em alto e baixo clero, certo? Alto e baixo clero. O baixo clero era um povão simples, pessoas de pobres que resolviam entrar na igreja. E eles começavam de baixo, certo? Começavam de baixo, ia subindo até chegar lá onde eles tinham que chegar. Já o alto clero não, eram nobres, onde naquela época tinha o problema da primogenitura, onde o primeiro tinha direito a tudo. Os outros filhos, muitos entravam na Igreja Católica, só que eles entravam já numa posição privilegiada, porque o pai desses nobres doavam terras, doavam bens para a Igreja Católica. Então esse fazia parte do alto clero e baixo clero. O segundo estado, nobreza. O segundo estado, nobreza. Sempre, gente, observa, sempre a Igreja Católica estava junto com o poder. E imagine que aqui nós já não estávamos mais na Idade Média, já estávamos na Idade Moderna. E a Igreja Católica ainda tinha seu poder. A França que o diga, certo? Aí vem o segundo estado, nobreza. A nobreza, a gente divide em 3 partes, isso é importante. Existe a nobreza de toga. A nobreza de toga, gente, deixa eu botar aqui os 3 nomes para poder explicar para vocês. Nobreza palaciana. Vamos aqui, eu vou começar do de baixo. Nobreza provincial, é aquela nobreza rural, aquela nobreza que tinha seus castelos lá na zona rural, certo? A nobreza palaciana, aquela nobreza que vivia no palácio do rei. Você lembra que eu falei que no palácio de Versalhes morava 5.000 pessoas? Então, esses nobres que moravam nesse palácio era chamado nobreza palaciana, que vivia às custas do rei, certo? E tinha a nobreza de toga. O que é a nobreza de toga? Eram burgueses que tinham dinheiro, mas não tinham poder. Porque os burgueses franceses, eles vão ter dinheiro, mas eles não têm privilégios, eles não têm poder. Então muitos vão comprar título nobiliárquico. E esses títulos vão ser comprados. Por exemplo, o nobre chegava para o rei Luís XVI e dava uma fortuna, e o rei dava a ele um título de conde. Ele se tornava um nobre, ele não era um nobre de sangue. Era uma nobreza de toga, uma nobreza comprada. Esse nobre, esse burguês que comprava o título de nobreza, ele sofria discriminação, certo? Sofria discriminação, ele não era bem aceito pelos nobres de sangue.
Então, eram esses 3 tipos de nobreza, certo? E tinha o terceiro estado, burguesia mais um povão. Sansculotte, gente, Sansculotte é o povão que morava nas cidades. Sansculotte é os pobres. Sansculotte quer dizer sem culotte, porque na França naquela época, os ricos, os nobres, eles usavam uma calça, e essa calça ia mais ou menos até um pouco abaixo do joelho, aí era dado um nó, certo? Uma calça justa, até um pouco abaixo do joelho. Já o pobre, ele não tinha esse culotte, certo? Então, sansculotte quer dizer sem culotte, quer dizer que era o pobre, mas era mais, essa palavra sansculotte, a gente se refere mais ao pobre das cidades, certo? Porque o pobre do campo a gente se refere aos próprios camponeses. Então, tinha a burguesia, que pagava impostos, mais o povão, os camponeses e os sansculottes. A burguesia, a gente divide aí em 2 burguesias, alta burguesia e baixa burguesia, ou grande burguesia e pequena burguesia, certo? Então, socialmente, a França era dividida em 3 estados, só esses 2 primeiros tinham terras, cargos, prestígios, privilégios, e não pagavam impostos. Imagine, os mais ricos não pagam imposto, enquanto que o mais pobre, o povão, o terceiro estado, pagava imposto. Mas aí você diz, mas professor, tinha um rico lá, a burguesia, sim. A burguesia era, como é que se diz, era depreciada. A burguesia sofria preconceito aqui, porque a burguesia veio de baixo. Mesmo a burguesia tendo dinheiro, ela sofria preconceito e pagava impostos. É por isso que ela, a burguesia, não vai aceitar isso. E ela vai reagir e vai usar o povo para isso. E a revolução vai ser feita pelo terceiro estado, certo? Isso é muito importante vocês entenderem. Quando a gente diz aqui a divisão da alta e baixa burguesia, grande e pequena burguesia, vocês vão entender os partidos políticos, que vão tomar conta do cenário da Revolução Francesa, certo? Bom, pessoal, olha só. Então, tudo que a gente está vendo aqui é o quê? É o contexto da França pré-revolucionária. Como era a França pré-revolucionária? Tudo que a gente está falando aqui são os motivos, qual era o cenário que vai acontecer a Revolução Francesa, certo? Crise econômica, concorrência inglesa, excesso de gastos, altos impostos, inundações, secas, guerras. A França, nesse período, a França juntou crise econômico-financeira por causa das guerras, por causa das construções monumentais, certo? Construções palacianas, guerras inúteis, e deu azar, porque, gente, as intempéries climáticas castigou a França durante uns 10 anos consecutivos. Em uns 10 anos consecutivos, ou a França tinha seca demais ou cheia demais, ou inverno forte demais, ou inverno fraco demais. Quando a coisa estava boa, tinha guerra, que atrapalhava o campo. Foi uma série de contextos que vai fazer a França se atolar em uma grave crise econômico-financeira e social, certo? Difusão das ideias iluministas, já falamos sobre isso. As ideias iluministas é que vai ser as ideias que vão liderar a Revolução Francesa, certo? Revolta dos notáveis. O que são isso? Olha o seguinte, notáveis são pessoas importantes. O rei Luís XVI, olha que interessante isso, o rei Luís XVI chamou um grupo de pessoas para analisar a situação econômica da França, porque por mais que a França arrecadasse, a França estava sempre como é que se diz, no negativo, devendo. A França estava devendo o tempo todo, o dinheiro que arrecadava não dava para pagar os gastos. Aí, alguns grupos de ministros importantes, como Turgot, como Necker, eram ministros que chegaram com uma conclusão: rei, a solução da França é a seguinte: o primeiro e segundo estado têm que pagar imposto. Quando falou isso, imagine, o rei chocou, quase cai da cadeira. Imagine, o clero paga imposto, os nobres pagam imposto. É claro que eles não vão aceitar isso. Mas essa foi a conclusão que os ministros chegaram, de que
o primeiro e segundo estado tinha que pagar o imposto, não só o terceiro estado. Eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar essa ideia, certo? Não vão aceitar essa ideia. E essa ideia, gente, ela foi proferida, ela foi falada na Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, pessoal, é uma Assembleia de Deputados, onde a última vez que foi convocada essa Assembleia foi mais ou menos lá no ano 1400, 1500, por aí. Essa Assembleia foi convocada. Olha para você ter uma ideia, o poderio, o quanto forte era o poder absolutista do rei francês, certo? Os reis que passaram pela França. E essa Assembleia dos Estados Gerais foi chamada então para tentar resolver a situação, porque a solução encontrada pelo rei Luís XVI não agradou o primeiro e segundo estado. Os ministros disseram, não só o terceiro estado tem que pagar, o primeiro e segundo tem que pagar imposto também. O rei não aceitou, o segundo estado não aceitou, o primeiro estado não aceitou. Então vamos chamar a Assembleia dos Estados Gerais, para tentar resolver essa situação. As Assembleias dos Estados Gerais tinham representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, certo? E a solução que eles chegaram foi qual? Nenhuma. Porque a solução continuava sendo essa. O primeiro e segundo estado tinha que pagar imposto, gente, não tem outra. Porque por mais que uma lei fosse posta em prática, o terceiro estado sempre ia perder, porque o terceiro estado tinha um voto, enquanto o primeiro e segundo estado tinha 2 votos. O primeiro estado e o segundo estado nunca votava contra um contra o outro. Aí o terceiro estado sempre perdia. O terceiro estado ainda tentou mudar o voto por cabeça, porque o terceiro estado tinha a maior quantidade, porque mais ou menos assim, o primeiro estado tinha mais ou menos 25 mil pessoas, o segundo estado tinha mais ou menos 250 mil pessoas, e o terceiro estado tinha mais ou menos 25 milhões de pessoas. E esses estados gerais era proporcional à sociedade, ao número de habitantes. Então o terceiro estado tinha mais deputados. Então o voto por cabeça, o terceiro estado ia ganhar sempre. Então não foi aceito esse tipo de votação. Aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é a primeira fase da Revolução Francesa, certo? Passe aí, por favor. Olha só, o terceiro estado separa-se e autoproclama-se em Assembleia Nacional. Gente, isso aqui é a primeira fase da Revolução Francesa, primeira fase da Revolução Francesa. Por quê? Como eu disse a você, o terceiro estado, o primeiro e segundo estado queriam voto pelo estado. Um voto do estado, um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado, um voto do terceiro estado. Dessa forma, o primeiro e segundo estado sempre ganhava. O terceiro estado queria o voto por cabeça, ou seja, quem vai votar são os participantes de cada estado. Como o terceiro estado era a maioria, ia ganhar as votações. Além do mais, ainda tinha apoio de quê? Do baixo clero, certo? Do baixo clero. Aí o terceiro estado, como viu que não ia resolver nada, separa-se, certo? Vai separar. Eles separam, se isolam numa sala, chamada Sala do Jogo da Ápela, e lá ele se proclama em Assembleia Nacional. Assembleia Nacional Constituinte ou Monarquia Nacional, é a primeira fase. Certo? É a primeira fase. O que é que eles fazem? Eles criam uma Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional eles criaram para quê? Para resistir ao rei. Observe, a Guarda Nacional é uma milícia burguesa. Por quê? Porque a burguesia fazia parte do terceiro estado. Para resistir ao rei. Resistir ao rei no sentido quê? No sentido de armado mesmo, gente. Essa Guarda Nacional eram homens armados que protegiam ali a Sala do Jogo da Ápela, onde o terceiro estado se reuniu para fazer uma constituição para o rei. O rei, gente, tentou mandar alguns soldados para acabar, para tentar botar para fora o terceiro estado, só que eles não conseguiram. O povo foi às ruas, e inclusive parte do exército real, que foi lá para acabar com a Assembleia Nacional Constituinte, apoiou o terceiro estado e se voltou contra o rei. E quando acontece isso, vai acontecer a queda da Bastilha, que é o que vai simbolizar
a Revolução Francesa. Se você perguntar um francês qual o fato mais importante da Revolução Francesa, ele vai dizer isso aqui, ó, a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, é quando comemora a Revolução Francesa. Porque a Bastilha, como essa imagem aqui está mostrando, era o símbolo do absolutismo francês, era uma espécie de fortaleza, certo? Onde o rei guardava tanto o arsenal do exército, quanto prendia seus inimigos. E isso foi destruído. Por quem? Pela Guarda Nacional, junto com o povo e parte do exército francês, que vinha do povo, que se juntou à Guarda Nacional. Aqui começa a Revolução Francesa, certo? E daí é o início oficial da Revolução Francesa. Bom, Assembleia Nacional, primeira fase, vai até 1792, ó. Grande medo. Gente, esse grande medo foi o quê? Pensa agora no povo, o povo pobre, certo? Saindo às ruas, gritando, afoito, matando nobres, gente, matando nobres, incendiando casa, certo? Isso não foi só na cidade, nos campos também, castelos foram incendiados, famílias de nobres assassinadas, e isso entrou para a história com o nome de grande medo. Por causa disso, muitos nobres, a maioria dos nobres, aliás, aceitaram a Revolução Francesa, e eles vão perder seus privilégios. Outros nobres vão fugir, que vão ser chamados de imigrados, vão fugir da França, para tentar apoio lá fora, certo? Ó, a consequência do grande medo, abolição dos privilégios feudais. Ou seja, os nobres abrem mão dos seus privilégios, de sua isenção fiscal, certo? De sua não taxação, abrem mão inclusive de suas terras para a reforma agrária, com medo, certo? E é aqui também, nessa primeira fase da Revolução Francesa, ó, repetindo, ela pode ser chamada também de monarquia nacional, porque aqui vai ser feita uma constituição, certo? Para a França. Ó, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão. É aqui que fica claro os ideais iluministas, é nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? É aqui que os franceses, que o documento diz que todos são iguais perante a lei, independente da cor, raça e religião, certo? Ó, desigualdade econômica no lugar da sociedade estamental. Bom, a partir de agora não tem mais essa de sua posição indefinida pelo nascimento, não. Só que, mesmo você acabando essa sociedade estamental, não vai acabar as desigualdades sociais. O povo aqui vai ser usado, gente, vai ser usado, certo? Constituição Civil do Clero. O clero é o quê? Membros da Igreja Católica. No momento que os nobres abriram mão de seus privilégios, a igreja também tinha que abrir mão de seus privilégios. E a igreja foi forçada a abrir mão dos seus privilégios. Além da igreja não ter mais o monopólio da fé na França, vai ter outras fés protestantes, né, os huguenotes principalmente, que eram perseguidos lá na França. Vai ter uma constituição exclusiva para o clero, onde todos os bens da igreja católica é confiscado. O clero vai ser agora subordinado à igreja católica, ao Estado francês, aos revolucionários. Isso se eles quiserem. Eles seriam funcionários da república, porque a França vai instalar uma república aqui, ó. A igreja é subordinada ao Estado, ó, Estado com E maiúsculo, ao país, no contexto histórico e geográfico. O que são esses juramentados e refratários? Os juramentados são aqueles membros nobres e da igreja católica que aceitaram toda a pressão da revolução. São os nobres e o clero que aceitou a abolição dos privilégios feudais e que aceitou a Constituição Civil do Clero. Esses caras são chamados de juramentados, porque eles juraram a revolução. Os refratários são as pessoas que se recusavam a aceitar a perda dos prestígios. E são eles que vão tentar uma contra-revolução, certo? São eles que vão tentar uma contra-revolução. Eu gostaria que você passasse aí, Felipe, por favor. Olha só, então, na primeira fase da Revolução Francesa, tem a primeira Constituição Francesa, monarquia constitucional. O rei vai continuar existindo, Luís XVI, ele só não vai ter mais o poder total, ele só não vai ser mais um rei absolutista, certo?
Divisão de poderes, ó. O poder agora passa a ser descentralizado. Agora vai ter poder executivo, legislativo e judiciário. Antes só era o executivo, o rei, absolutista, total. Agora 3 poderes. O voto censitário, o voto de acordo com a renda. Observe que continua sendo excludente. Eu disse a vocês que os revolucionários, ou seja, a burguesia, vai usar o povo. Aqui, ó, 99% do povo era analfabeto. Então 99% do povo não votava. O povo foi usado aqui. E sempre vai ser na história, certo? Pelos ricos. Manutenção da escravidão, ou seja, a escravidão vai continuar nas colônias, certo? Proibição de greves e associação de trabalhadores. A quem interessa a proibição de greves e associação de trabalhadores? Aos ricos, aos burgueses, aos donos do capital, certo? Divisões entre os parlamentares. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Aqui, agora, vocês vão entender uma coisa. Vocês vão entender o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Que às vezes você vê na televisão pessoas falando e não entende absolutamente nada do que é ser de direita e ser de esquerda. Em primeiro lugar, essa nomenclatura surgiu aqui na França, certo? Surgiu aqui na primeira fase da Revolução Francesa, que aí vai entrar na segunda fase também. Bom, girondinos. Os girondinos vêm de uma região da França chamada Gironda, representa a alta burguesia, ricos, riquíssimos, aquela burguesia financeira, industrial, certo? A mais rica de todas. Conservadores sentados na direita do parlamento, olha, sentados na direita. Conservadores ricos sentados na direita, ou seja, eles queriam que as coisas continuassem do jeito que estavam. Eles tinham medo de alguma reforma, porque eles tinham medo que essas reformas lhe tirassem os privilégios, lhe tirassem poder. Então, você associa esquerda, você associa direita à manutenção do poder, à manutenção do privilégio. Direita, gente, é oposição ao povão. Ser de direita quer dizer continuar afastando o povo das decisões. Ser de direita quer dizer ser conservador, não querer mudança para melhorar a situação do povo. E assim eram os girondinos. Já os jacobinos, que representavam a pequena burguesia, que representava o sans-culotte, o povão, olha, pequena e média burguesia, apoiada pelo sans-culotte, povão pobre, favoráveis a mudanças mais radicais, sentado à esquerda. Os jacobinos também eram chamados de montanheses, grupo da montanha. Como eles sentavam à esquerda, eles queriam reformas profundas que melhorassem a situação do povo, porque eles eram representados pelo povo. Daí, a esquerda está ligado ao povo. Esquerda está associado ao bem do povo, à melhora do povo. É lógico que hoje, no contexto político hoje do Brasil, a gente sabe que existe corrupção, existe pessoas degeneradas dos dois lados, certo? Mas a ideia de esquerda é a ideia de estar ligado ao povo, de querer reformas para melhorar o povo. E quem é contra isso? Os de direita, que não querem essas reformas, que querem que as coisas continuem como estão. Agora existe também os extremas direita e os extremas esquerdas, que são pessoas fanáticas, que aí é um outro detalhe. Olha só, aqui, ó, existe também os cordeliers, que fazia parte ali do sans-culotte, e os foliões. Os foliões fazia parte dos girondinos, a grande burguesia financeira. Os nobres começam a abandonar a França, os emigrados. Eu disse a vocês, eles começaram a abandonar a França por causa do grande medo. Eles começaram a fugir, para tentar apoio de outros países, certo? Lá fora, para poder invadir a França. O rei Luís XVI e sua esposa tenta fugir. Ele tenta fugir fantasiado, gente, de mulher, mas ele é descoberto. Aí ele é trazido para Versalhes, ele e a esposa, e eles ficam presos, certo? Até então, a Constituição limitava o poder dele, mas ele estava lá com o título de rei. Agora não, ele vai estar preso, junto com a esposa dele. E na segunda fase ele vai ser guilhotinado. Com os imigrados, aqueles imigrados que fugiram da França, lá fora, eles vão convencer alguns países
a formar um exército para invadir a França. E esse exército de aliados, de coligação contra-revolucionário, vai invadir a França. Eles vão invadir a França e vão tentar acabar com a revolução. Só que os franceses vão se unir. Os girondinos e jacobinos vão se aliar e vai formar um exército da Frente Popular, chamado Comuna Insurrecional de Paris. Insurreição é revolução de revoltados, certo? E eles vão expulsar a coligação daqueles países lá da Europa que queriam acabar com a Revolução Francesa. O rei é considerado traidor, a monarquia é abolida, certo? Agora nós vamos para a segunda fase da Revolução Francesa. Aí, ó, a Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional, gente, girondinos e jacobinos, mesmo eles fazendo parte do terceiro estado, eles estavam brigando o tempo todo, brigando muito, certo? Na primeira fase da Revolução, os girondinos vai estar no poder da Convenção Nacional, certo? Aqui a gente pode dizer aqui também que aqui essa segunda fase a gente pode chamar de republicana, fase republicana. Os girondinos e jacobinos vão ficar disputando o poder. Alta burguesia, pequena burguesia, ligado ao povão, certo? Os girondinos no poder até 1793. Luís XVI é guilhotinado. Luís XVI ele é considerado traidor, ele é guilhotinado, certo? Primeira coligação contra a França. Olha os países que fizeram: Áustria, Prússia, Espanha, Holanda, Inglaterra, vão invadir a França, mas eles vão ser rechaçados, porque girondinos e jacobinos, mesmo eles sendo adversários políticos, eles vão se unir. Já falei sobre isso. E tem a revolta de camponeses de Vendéia. Essa revolta de camponeses vai ser uma revolta contra a revolução. Aí você fala: como, professor? Como é que os camponeses vão ficar contra a revolução? Gente, são camponeses pressionados por alguns nobres, porque existia na França ainda nobres escondidos, certo? E muitos desses nobres conseguiram convencer os camponeses que o caminho que a República estava tomando era um caminho violento. Por quê? Porque foi justamente quando existe uma reviravolta na convenção. A convenção, você viu que começou com os girondinos no poder, só que os jacobinos vão tomar o poder. Os jacobinos vão tomar o poder e os jacobinos vão criar na França um período de terror, um período de radicalismo, um período de medo. E os nobres vão usar isso para fazer revolta contra os republicanos, contra os jacobinos. E a primeira foi a revolta de Vendéia, mas logo ela foi abafada. Ainda na segunda fase da Convenção Nacional, que também é chamada de quê? Chamado de período republicano, tanto faz. Constituição do ano 1, sufrágio e eleição, sufrágio universal, fim da escravidão nas colônias. Por que agora o fim da escravidão nas colônias? Porque quem está no poder agora são os jacobinos. E os jacobinos é ligado ao povão, aos sans-culottes, ao povão. Então, agora sim, eles estão tomando medidas que favorecem o povo, porque os jacobinos estão no poder. Mas só que os jacobinos caem na besteira. Agora a esquerda está no poder, mas os jacobinos caem na besteira do fanatismo. Como eu falei, existe pessoas extremas, tanto do lado direito, gente, quanto da esquerda. Existe, quando você diz que fulano é de extrema direita, é que além de ser conservador, de não querer mudanças para melhorar a situação do povo, um cara de extrema direita, ele é preconceituoso. Além de tudo isso que eu falei para vocês, ele é preconceituoso, ele é intolerante, certo? Ele é racista. Aí ele é de extrema direita, porque além de tudo isso ele quer manter os privilégios. Já o de extrema esquerda é aquele cara o radical, que é aquele cara que, se for preciso, ele bota uma bomba ali para ver se melhora a vida do povo. Aí ele é um radical. Os jacobinos aqui eram radicais, eles começaram a matar, eles criaram um comitê de salvação pública, que foi um comitê que controlou o exército popular para combater os coligados. Coligados é aqueles países que se juntaram contra a França, certo? Agora, eles vão criar também um tribunal revolucionário, onde os jacobinos vão acusar, perseguir e matar qualquer pessoa que discordasse do seu pensamento. Por isso que a gente usa essa palavra radicalismo, certo? Radicalismo.
Olha aí, o Comitê de Salvação Pública, para defender a França, certo? Comitê de Salvação Nacional, Segurança Interna, Tribunais Revolucionários. Um cara, um dos maiores jacobinos, uma das maiores mentes dos jacobinos que lutou aqui na Revolução, foi morto pelos próprios jacobinos, Jean-Paul Marat e Georges Danton. Ele foi morto na guilhotina, Danton. E Danton era um jacobino, certo, fervoroso. Só que Robespierre, que era o líder dos jacobinos aqui nessa convenção, era mais radical ainda. E Robespierre, se desconfiasse que alguém era contra a Revolução, ele ia lá e levava na guilhotina. Ou seja, foi um período de terror. Ele tocou o terror na França, medo, todo mundo ficou com medo, até os seus aliados. É por isso que vai haver um golpe na segunda fase da Revolução Francesa, o chamado golpe, reação termidoriana. Os jacobinos vão voltar a tomar o poder. Mas antes que isso aconteça, olha aqui, ó, mais medidas que favoreciam o povo. Ó. Lei do preço máximo, quer dizer, o preço não podia ser maior do que aquele tabelado. Ensino público gratuito, confisca e venda, ó, a preços populares de bens da igreja e da nobreza. Medidas populares, medidas de esquerda. Só que junto a isso estava o radicalismo, o fanatismo, certo? Que a gente vai ver. Fim da supremacia católica, a igreja católica, já falei sobre isso. E o assassino de Marat, Jean-Paul Marat, esse cara aqui, ó, foi assassinado por Robespierre, certo? Outro cara aqui, ó, cadê? Danton. Danton também foi morto na guilhotina e era um aliado de Robespierre, era um jacobino. Ou seja, Robespierre, esse cara aqui, ele tocou o terror. Aliás, esse período ficou chamado de período do terror, porque ele matava, perseguia gente pra caramba. Aí por isso que vai haver um golpe, certo? Vai haver um golpe, um dos girondinos agora. Os girondinos, você lembra que iniciou a Convenção Nacional. Depois os jacobinos se apossou do poder. Agora os girondinos vai dar um golpe, porque os jacobinos vão estar desgastados. Os jacobinos vai perder o apoio popular por causa desse período do terror, certo? Olha, o golpe 9 de Thermidor. Por que Thermidor aqui? Porque, gente, com a Revolução Francesa mudou-se os meses do calendário francês. Os meses passou a ser estações do ano, época do ano, do clima, nivoso, termidor, chuvoso, mudou os nomes dos meses, mudaram. 9 termidor equivale mais ou menos a novembro, a reação termidoriana. É quando os girondinos tomam o poder dos jacobinos. Olha, Robespierre é guilhotinado e os girondinos retomam o poder na Convenção Nacional. Certo? Isso é o que é reação termidoriana. Convenção termidoriana, anulação das leis dos jacobinos, ou seja, aquela lei do preço máximo do pão, confisco das terras, ensino obrigatório, eleição, sufrágio universal, tudo aquilo foi abolido. Por quê? Porque quem estava no poder agora eram os girondinos, a grande burguesia, os conservadores, que não queriam reforma para melhorar a vida do povo. A anulação das leis dos jacobinos. E começou a perseguir quem? Os populares, chamado de terror branco. É aí que entra a terceira e última fase, o diretório. Esse diretório, ele vai ser controlado pela alta burguesia, mas esse diretório, ele não vai ter muita influência nas medidas francesas. Por quê? Porque, na verdade, eles vão estar preocupados aqui com as constantes coligações que vão invadir a França. Gente, não só teve uma coligação, teve várias coligações de países estrangeiros que invadiram a França. E aqui no diretório, o que eles fizeram mais foi o quê? Jacobinos e girondinos se unir para acabar com a invasão contra-revolucionária, para acabar com a invasão da França pelos países que não queriam a revolução. E os jacobinos vão ficar o tempo todo infernizando a vida dos girondinos, certo? Eles só se uniam quando o grupo de países invadiu a França. Quando esses países eram expulsos, girondinos e jacobinos voltavam a se atacar. Para acabar com isso, os girondinos, ou seja, a alta burguesia, chamou Napoleão Bonaparte para assumir o trono, ou para assumir o governo da França. E aí é um outro golpe que vai acontecer. Certo? Bom, olha só, em 1796, conspiração ou conjura dos iguais, rebelião popular fracassada. Essa rebelião popular, que rebelião popular é essa? Porque vocês viram que os girondinos acabaram com todas as medidas estabelecidas pelos jacobinos. Os girondinos foram lá e acabaram, certo? É lógico que o povo vai tentar reagir, o povo vai querer de volta isso, só que não vai conseguir.
Aí vem a segunda coligação contra a França, países vão se unir, vai ser derrotado. Nesse momento aqui, ó, jacobinos e girondinos se unem, certo? A crise econômica e a corrupção e impopularidade do governo francês fica em alta. É aí que a solução encontrada é chamar Napoleão Bonaparte, um jovem general de 24 anos, que era um burguês, representante da alta burguesia, vai assumir o governo francês. E aí vai terminar a Revolução Francesa. Porque Napoleão Bonaparte, ó, ele vai dar um golpe, olha aí, ó, 18 de Brumário. Brumário era outro mês da Revolução Francesa, em 1799. É por isso que a Revolução Francesa, gente, termina em 1799. Só dura 10 anos. Ela começa aqui e termina aqui. Ela termina em 1799, justamente quando Napoleão assume o poder, a pedido da alta burguesia. Tanto é que Napoleão Bonaparte vai governar simplesmente para a alta burguesia, certo? É um assunto bom, mas é um assunto meio, muitas informações. Eu espero que vocês assistam a essa aula várias vezes, vocês têm essa oportunidade, e com isso a gente encerra nossa aula. Valeu, turma!